Olá, hoje nós vamos apresentar nosso mapa mental sobre conjuntos de protocolo TCP/IP, endereçamento IP, conceitos básicos de roteamento e de subredes. E eu vou dar uma breve explicação sobre o que é TCP/IP, que é o principal protocolo de envio e recebimento de dados. E o que significa TCP? Significa Transmission Control Protocol, em português, Protocolo de Controle de Transmissão. E o que significa IP? Internet Protocol, em português, Protocolo de Internet. Protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Por mais que as duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, elas não irão conseguir manter uma conexão, pois elas não falam a mesma língua. E é aí que entra o TCP/IP, que é um tipo de idioma que permite a interação das máquinas, fazendo com que as aplicações conversem entre si. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora sobre camadas. E antes de começar com camadas, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura da internet, que é baseada totalmente em TCP/IP, o que permite a comunicação de dados entre os hosts do mundo inteiro. Vamos começar pela camada de acesso à rede, que basicamente tem as mesmas funcionalidades da camada 1 e 2 do modelo OSI. Entre essas funcionalidades estão a transmissão de bits pelo meio físico, transformando em frames, detecção de erros, enfim. Segundo, temos a camada de internet, que é responsável pela conectividade lógica, pela comutação de pacotes e pelo roteamento, entre algumas outras responsabilidades. Temos a camada de transporte, que é responsável pela comunicação fim a fim entre a origem e destino, responsável também pela multiplexação, sequenciamento e controle de fluxo. E, por fim, temos a aplicação, que provê a interface entre o programa e as redes. Na camada de aplicação temos alguns protocolos, que são o HTTP, FTP, DNS, por exemplo. Roteamento IP. Roteamento IP nada mais é do que o roteador identificar o caminho mais eficiente para transmitir o pacote de uma determinada rede até outra. Para isso, podemos configurar o roteador de três maneiras. Manualmente, que seria através de rotas estáticas. Também temos como configurar ele mesmo se configurar automaticamente, que ele pega os dispositivos conectados diretamente a ele. E também tem o método dinâmico, que é a troca de informações com outros roteadores. No protocolo IP também temos o que chamamos de protocolo roteado, que é basicamente o protocolo que define o tipo de pacote, fornecendo também informações necessárias para a sua transmissão. Também temos o protocolo de roteamento, que é responsável por inserir as rotas na tabela de roteamento, identificando o melhor caminho para transmitir os pacotes. Também tem um outro tópico muito importante no processo de roteamento IP, que é a propagação de pacotes. Nessa propagação de pacotes temos que conhecer dois termos muito importantes, que são o gateway e os processos que ocorrem. O gateway nada mais é que um computador capaz de escolher o melhor caminho para transmitir o pacote. Já os processos é quando um dado chega na camada de internet e o protocolo IP faz uma análise do endereço de destino. Resumindo, roteamento IP nada mais é que um processo de aprendizagem do roteador, onde ele vai tentar escolher um caminho com menos obstáculos, ou seja, com maior facilidade para transmitir os dados entre os dispositivos conectados à rede. Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre endereçamento, sejam eles formação, IPv4, classes, reservados, públicos e IPv6. Primeiramente, a gente tem que entender que o endereço IP é um conjunto de 4 números, no qual pode variar de 0 a 255. E a formação do IP é formada por duas dimensões. Uma parte identifica a rede, a outra parte identifica o host. E essa identificação de rede é a parte do IP que identifica os hosts localizados na mesma rede física. Já a identificação do host é a parte do IP que identifica o host localizado em uma rede. Quando junta o ID da rede e o ID do host, você tem a combinação perfeita que forma o endereço IP. E esse endereço IP ele está variado em diversas partes aí. A gente pode ter como exemplo os reservados e os públicos. Os endereços públicos é um endereço exclusivo, válido na internet, geralmente atribuído por um provedor de serviço, mas não é usado em rede interna. Já os reservados aí é basicamente usado para realizar testes e adaptação de redes. E com isso você consegue entender a formação de rede no contexto geral. Depois você vai ver duas redes, dois endereços de IP aí, que é o IPv6 e o IPv4. O IPv4 ele é um endereço composto por 4 números nomeados como octetos. Esses octetos nada mais são que os grupos de 8 bits que estão inseridos dentro desse endereço, que formam um total de 32 bits, representados geralmente por números decimais. E aí existe uma pequena diferença entre o IPv4 e o IPv6, que não é muita coisa. Além da capacidade de endereçamento e maior segurança, a diferença básica está na quantidade de bits a serem trabalhados, pois o IPv4 ele trabalha com 4 octetos, 4 grupos, que representam 32 bits. Já o IPv6 ele trabalha com 8 grupos de octetos, que representam 128 bits. Para
que você possa achar esse número de 128 e 132, basta você pegar os números iniciais, que são 4, no caso do IPv4, e multiplicar pela quantidade de octetos, que são os grupos. Então, 4 vezes a quantidade de octetos no IPv4 dá 32, pois o grupo equivale a 8 bits. E com isso, para facilitar o entendimento do endereço IP, foi criado as classes, que são usadas para definir a divisão da identificação de rede e da identificação de host, como a gente viu na formação do endereço IP. E existem 5 tipos de endereço IP, que são nada mais que classes, que são A, B, C, D e E. A classe A é uma classe com um número de host muito grande, então ela trabalha com esse número maior. A classe B é uma classe de médio e grande porte. A classe C trabalha com redes pequenas. A classe D com redes e endereços multicast. E a classe E com endereços experimentais, reservados para uso futuro, que na prática não é utilizado. Então aqui a gente parte também, de novo, para a formação do endereço IP, pois existem duas dimensões quando se trabalha com classes, que representam também o endereçamento. Uma parte representa o host, a outra parte representa o IP. Então, a primeira parte aqui, 0 e 7, vai formar 8 bits que representam o ID da rede. Já os 24 aqui da classe A vai representar o ID do host. E assim você trabalha. E esses números iniciais, ele consiste para que você entenda como identificar se é uma classe A, B ou C. Se o endereço começa com 0, ele é classe A. Se o endereço começa com 1 e 0, ele é classe B. Então, com isso, você consegue enxergar qual é o tipo de classe que o endereço no qual você está vendo ou presenciando consiste. Então, dessa maneira, a gente completa aqui a parte de endereçamento de formação, reservados, públicos de IPv6 e IPv4, finalizando com classes. Então, agora nós iremos falar sobre subredes. Primeiramente, vamos apresentar o conceito, que resumidamente consiste em criar o maior número de divisões dentro daquela rede, além das divisões realizadas por meio das classes. Através dessas divisões, conseguimos segmentar a rede e, consequentemente, conseguimos ter o maior número de tráfego de dados nessa rede. Agora falaremos sobre a criação. Como que é criada a subrede? Elas são criadas pela associação de endereço IP com a máscara de subrede. Você pega o IP original da rede, segmenta ela e liga com a subrede. Para a criação de uma subrede, parte dos bits destinados ao host são utilizados. O que significa isso? No lugar de passar diretamente para a rede, os bits são passados para as subredes, e assim segmentando o fluxo de dados e aumentando assim o desempenho. Como veremos agora em vantagens. Uma das principais vantagens é a segmentação da rede, evitando tráfego desnecessário de broadcast. Como já citado, quando você segmentar a rede, criando subredes, vai ter um tráfego mais subdividido entre várias subredes, que está tudo na mesma rede. Vai também aumentar o controle de segurança e vai limitar o acesso aos segmentos por meio do uso de lista de acesso, onde, através da segmentação, cada subrede terá o seu controle de segurança e assim vai limitar os segmentos. Que vai criar uma lista que vai ter todas as subredes, criando assim essa lista de acessos. Mas e a máscara de acesso? É o que veremos agora. A máscara de subrede. O endereço da máscara permite a criação de um número maior de pequenas redes, como já citado. Você pega o número da rede, coloca uma subrede, depois junta com a máscara. Tem duas formas, tem a decimal pontuada e tem o prefixo, que é o número de bits. A decimal pontuada é bem parecido com um IP, onde é subdividido em 4 partes. Como no exemplo aí nós temos 255.255, que foi cortado o último, onde pode ser alterado dependendo do IP da subrede. Prefixo, que é através do número de bits. Não indica o número de bit da máscara. Como por exemplo, nós temos /20, significa que quando transformarmos esse elemento para bits, ele será equivalente a 255.255.255.255. Ao significado do endereço, o que significa esses números aí? Ele indica principalmente o limite da parte destinada ao host e a rede e o endereço IP. Aplicação. Devemos realizar uma lógica entre o endereço IP e a máscara para então chegar no endereço da subrede. Como podemos ver um pouco aqui, ó. O endereço IP é esse, a máscara é essa, nós transformamos para bit e somando conseguimos chegar nessa máscara, nesse endereço de subrede. Divisões de rede das classes de subredes. Aí temos 3 tipos de classes principais, onde cada um tem sua quantidade de bits, como podemos ver. E o cálculo de subrede. Para determinar a melhor máscara de subrede, é necessário planejar o número de hosts de subrede. Existe todo um processo que nós conseguimos calcular esse host e através de transformação do endereço IP e da máscara é que nós conseguimos chegar numa tabela onde nós conseguimos interligar o hosts com as suas subredes. E é isso a parte de subredes. E agora chegamos ao fim da nossa apresentação, mostrando a todos um pouco de TCP/IP e os conceitos básicos de roteamento.